Indicador do Banco Central aponta alta de 4,5% da economia no ano passado. Estados Unidos voltam a alertar para o aumento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Rússia pede que Jair Bolsonaro esteja vacinado contra a Covid antes do encontro com o presidente Vladimir Putin. Em época de coronavírus, uma reportagem mostra os alimentos que ajudam a aumentar a imunidade das pessoas. Presidente do Banco Central diz que vazamento do Pix vai acontecer com frequência. STF marca a retomada do julgamento da revisão da vida toda para aposentadorias. Governo da Austrália alerta para a situação dos coalas com risco sério de extinção. E o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, volta a dizer que o único objetivo do time é ganhar no jogo de amanhã pelo título do Mundial de Clubes. O Jornal das 22 já começou. Olá, boa noite. Boa noite. Em uma época como a atual de preocupação com o coronavírus e suas variantes, é fundamental aumentar a imunidade. E muitas vezes conseguimos isso com uma boa alimentação. Desde o surgimento da Covid-19, esse assunto ganha cada vez mais destaque. E é nestas horas que quase todo mundo aparece com uma receita. Fonte de vitamina C. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o limão. E se unido a outro ingrediente, dizem que vira um chá poderoso. Os produtos que eu vou usar nesse chá, eles enriquecem e muito a sua imunidade. Um deles é o alho, tá? E o outro é o limão. Mas a receita de suco verde da Elana parece ainda mais forte. Aí eu tenho um suco que eu tomo em jejum todos os dias, que é com gengibre, maçã, abacaxi, couve. Praticamente todo mundo sabe que os alimentos vindos da terra são essenciais para uma boa saúde e bem-estar. E aquelas receitinhas caseiras, naturais, para aumentar a imunidade são sempre muito bem-vindas. Mas a grande questão é, o que realmente pode fortalecer o sistema imunológico? A natureza ela é divina, porque ela vem para suprir todas as nossas necessidades. O maior problema é de como nós estamos usando os alimentos que vêm da terra. O índio, ele consumia muito mais tubérculos, frutas in natura, ele não tinha o açúcar. Açúcar vinha através da frutose, das frutas. Essas frutas não eram em forma de preparações, de confeitaria, e sim in natura. O índio, ele consumia pouca carne vermelha, né? Até por uma questão de caça, tudo, e consumia o quê? Mais peixes. Mas quando o assunto são as doenças respiratórias, como influenza e a Covid-19, a maioria já sabe a receita: vitamina C. Mas não é só ela, não. Olha, eu falo que todas as vitaminas são importantes, sendo que a vitamina C, ela é antioxidante, ela aumenta a imunidade, ela tem, assim, eu daria para você uma aula só sobre vitamina C. Mas a gente não pode esquecer que para que você absorva a vitamina C, você tem que ter alimentos que a gente chama de precursores para a absorção dessa vitamina. A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas, legumes, especialmente os verdes, e até na batata doce. Eu falo que ela é de baixo índice glicêmico, ela é rica em fibras, então ela tem antioxidante, ela tem a vitamina C. Ela tem propriedades que vai ajudar no sistema autoimune, até para a questão anti-inflamatória. E a Maria Goretti tinha razão sobre o limão. A nutricionista conta que sim, ele faz muito bem à saúde, mas é preciso ter cuidado. Porque as pessoas têm o hábito de querer usar o limão como se ele fosse um emagrecedor. E às vezes, principalmente nesse período nosso de Covid, o limão ele tem que fortalecer. E não para você deixar de consumir outros nutrientes. A Elana também acertou no ingrediente quando citou o gengibre. Segundo a doutora Elizabeth, ele é mesmo um excelente anti-inflamatório. Uma dica rápida, tá? De como usar o gengibre, primeiro nos temperos, da forma, põe no arroz, põe numa saladinha, enfim.
consumindo no mínimo o equivalente a uma colher de sobremesa por dia. E o alho, hein, doutora? O alho é um excelente antioxidante, ele é um anti-inflamatório natural, ele vai te dar um poder de depurador, assim, ele tem muitas funções que eu falo para você. Não deixe faltar na sua casa cebola, alho, salsinha e gengibre. Ah, e também é importante citar a vitamina D, aquela que o corpo absorve por meio dos banhos de sol, mas também pelos alimentos. Manteiga, gema de ovo, nos peixes como salmão. O imunologista clínico Marcelo Bossuat reforça a importância da boa alimentação. As pessoas precisam, por assim dizer, dar uma atenção maior aos alimentos anti-inflamatórios. Quanto menos inflamação você causar no seu corpo através dos alimentos anti-inflamatórios, melhor. É uma dieta que tem alimentos anti-inflamatórios, né? A base de azeite de oliva. O azeite de oliva tem vitamina E na sua composição. Os próprios peixes de água gelada, eles têm ômega 3 na sua composição. Nós sabemos também que frutas e legumes orgânicos, quanto mais colorido o seu prato, maior a quantidade de vitaminas você vai ter. Mas não basta comer bem, é preciso se hidratar de forma adequada. Um adulto com mais de 60 quilos, por exemplo, deve tomar pelo menos 3,5 litros de água por dia, segundo o imunologista. E não para por aí. Quanto mais equilibrado você for em todos os aspectos da sua vida, desde a sua prática de atividades físicas, desde também de dormir bem, desde controlar a sua depressão e controlar a sua ansiedade, tudo isso vai influenciar na sua imunidade, porque a gente sabe que essas atitudes vão regular seus hormônios, e regulando seus hormônios, por assim dizer, esses hormônios regulados fazem com que você tenha, então, uma imunidade regulada também, uma imunidade adequada. E o Ministério da Saúde e a Pfizer fecharam um acordo para antecipar mais 2 milhões de doses de vacinas pediátricas contra a Covid até o final de março. Até o final do ano, o país deverá receber 100 milhões de imunizantes, mas o contrato prevê a possibilidade de o país pedir 50 milhões de doses extras. E agora nós vamos saber quem são alguns dos vitoriosos que superaram os sintomas da Covid-19 depois que se apoiaram no poder de Jesus. Lá do Rio de Janeiro, para fechar mais uma semana, o jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns desses testemunhos para a gente. Boa noite, Anderson. É com você. Sexta-feira, mais uma semana se concluindo e aqui no Placar da Vida a gente também está sempre atento, observando todas as pessoas que ficaram curadas para compartilhar com você aqui. A gente sempre vê os números crescendo. Aqui no Placar, ele vai aumentando aí de pessoas que venceram a Covid-19. Eu tenho um testemunho aqui do Fernando Bastos, ele é de São Luís do Maranhão. Conta que ele foi diagnosticado com a Covid e através das orações ele recebeu a cura. A Nira Nogueira foi outra pessoa que participou aqui com a gente no SOS da Fé. Ela é de Muriaé, Minas Gerais. E há 2 semanas, 2 familiares foram diagnosticados com a Covid-19. Mas, glória a Deus, é a palavra que ela usa, é a expressão que ela usa, que eles estão curados. E para fechar, eu tenho testemunho aqui do Adriano Neto. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele intercedeu por um amigo que também contraiu o vírus, mas hoje já está curado. Eu quero agora, hoje, o programa apresentado pela pastora Yara de Oliveira. A gente também recebeu muitos testemunhos. Está na hora da gente ver o nosso placar, né? Quantas pessoas ao todo estão curadas da Covid-19 por intermédio da fé. Vamos dar uma olhada? É com vocês no estúdio. Obrigado, Anderson. Realmente a sexta-feira fecha muito bem com o Placar da Vida. Vamos aos números. 93 curados no dia de hoje e o total, 124.359. E hoje foi o dia D da vacinação infantil contra a Covid em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O governo local montou um esquema para aplicar mais de 3.000 doses de imunizantes. Na próxima segunda-feira, dia 14, tem início em todas as escolas municipais de Dourados o ano letivo de 2022. De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, o município vacinou contra a Covid-19 apenas 20% do público infantil de 5 a 11 anos. A gente observa que esses números baixos são por uma certa resistência dos pais e responsáveis em levar as crianças para a imunização, ou por alguma dúvida em relação à segurança ou eficácia da vacina, né? Que é uma dúvida realmente infundada. Hoje a gente tem uma boa garantia da segurança da vacinação. A gente não tem observado efeitos adversos importantes em crianças, então
esse medo ele é injustificado, né? Então a gente está orientando assim, para os pais responsáveis levarem seu filho naquela unidade de saúde onde sempre fizeram as vacinas de rotina, onde a criança está acostumada a ser vacinada para receber a dose da vacina contra a Covid. No dia D de vacinação contra a Covid-19, serão distribuídas em todos os postos e unidades básicas de saúde aqui de Dourados e também dos distritos 3.000 doses da vacina contra a Covid para o público infantil. O atendimento será durante a manhã e também de tarde. Lucena frisa ainda a importância de imunizar as crianças, uma vez que com as mutações constantes do vírus, o público infantil tem sofrido com a gravidade dos sintomas. Evoluem para quadros graves, sim. A gente tem relatos de internação de crianças, a gente tem relato de óbito de crianças, né, com alguma morbidade. Então, a proteção do grupo como um todo ela é muito importante, né? A gente tem relatos de internação de crianças saudáveis também, então a gente não pode desprezar esse contágio nessa faixa etária nesse momento que a gente vive. Foi anunciado essa semana pelo secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, que a dose 4 para idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde maiores de 18 já está disponível. Em Dourados, o cronograma vacinal para este grupo estará sendo realizado nos próximos dias. Na segunda-feira, essas doses vão começar a ser distribuídas nas unidades de saúde. E na terça-feira nós vamos começar a vacinar essa faixa etária proposta para a 4ª dose sem estratificação de grupos. Então todas as pessoas acima de 60 anos e todos os profissionais de saúde acima de 18 anos já fizeram sua 3ª dose há mais de 4 meses, vão poder tomar sua 4ª dose. E veja a seguir, o presidente do Banco Central diz que os vazamentos do Pix vão ser frequentes. E ainda, Supremo Tribunal Federal marca a retomada do julgamento da ação sobre a revisão da vida toda das aposentadorias. O Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 25 a retomada de um julgamento que interessa a milhões de aposentados. É a revisão da vida toda, que poderá alterar o valor dos benefícios. A ação judicial que está sendo julgada é para que todas as contribuições feitas ao INSS sejam contadas na hora do cálculo do valor do benefício. A medida deverá corrigir uma distorção causada pela reforma da Previdência de 1999. Quem era segurado da Previdência e concentrou suas maiores contribuições no início da vida profissional, antes da criação do Plano Real, saiu prejudicado. Se a revisão for aprovada, a distorção poderá ser corrigida com o aumento da aposentadoria. Eu apresentei por idade e, ao receber o primeiro benefício, eu verifiquei que todos os valores anteriores a julho de 94 não foram contabilizados como deveriam ser. Trabalhei em grandes empresas, com ótimos aportes ao INSS, e isso simplesmente foram ignorados. Eu iniciei minha vida laboral em 1973 e até 97 trabalhando em empresas. A partir de 97, final de 97, me tornei empresário. Ao constatar isso, tentei verificar outras pessoas se estavam nessa mesma situação, coisa que realmente eu vi, poucos. Uma vez que é uma revisão de exceção, aí criei o grupo Lesados pelo INSS e Revisão da Vida Toda. Agora estamos todos muito ansiosos quanto ao resultado, que esperamos seja positivo. O julgamento que vai definir se a correção é constitucional ou não teve início em junho do ano passado, mas foi suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O direito de incluir contribuições ao INSS anteriores a 1994 já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando agora a discussão sobre a constitucionalidade ao STF. O plenário virtual da Suprema Corte retoma o julgamento no próximo dia 25. Com o placar empatado em 5-5, o voto do ministro Alexandre de Moraes será decisivo. Antes de votar, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Além disso, o ministro Cássio Nunes Marques apresentou uma nota técnica do Ministério da Economia, indicando que a revisão traria um rombo de mais de 46 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso é um direito
que foi restringido pela lei que obrigou o INSS a calcular as aposentadorias, levando em conta todo o tempo que a pessoa contribuiu, mas não considera, para calcular o valor da aposentadoria, as contribuições anteriores a 1994. A esperança de milhares de brasileiros é que esse processo de revisão aumente os valores de suas aposentadorias. De fato, é uma injustiça feita por parte do INSS, pois no mesmo cálculo para garantir uma aposentadoria, considera-se o tempo total que a pessoa trabalhou, mas não considera o tempo total de contribuição. A previsão é que a decisão final sobre o tema saia até o dia 9 de março, mas não está descartada a possibilidade dos ministros mudarem de voto ou alguém pedir que o julgamento saia do modo virtual e seja levado ao plenário. Neste caso, começaria tudo de novo, com o placar em 0-0. A reforma da Previdência modificou o cálculo da média salarial, limitando a possibilidade de revisão e trazendo clareza quanto ao período das contribuições que entram no cálculo dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que os vazamentos de dados relacionados com o Pix vão acontecer com alguma frequência. Campos Neto ressaltou que as ocorrências registradas são de vazamento de dados sem tanta relevância e já disponíveis em ferramentas de pesquisa, como nome, CPF e telefone celular de clientes de bancos. Na semana passada, o Banco Central informou o terceiro vazamento de informações ligadas ao Pix. De acordo com o BC, dados cadastrais vinculados a cerca de 2.100 chaves Pix de clientes da Logbank foram vazados. Antes, clientes da Acesso e do Banco do Estado de Sergipe também tiveram informações expostas. Ele disse, ainda, que o Banco Central tem comunicado todos os vazamentos identificados, ao contrário de padrões adotados por outros países. O presidente do Banco Central fez questão de ressaltar que todos os vazamentos que aconteceram até agora não prejudicaram ninguém. Foram dados que não causaram prejuízos. E a prévia do PIB do Banco Central apontou que a economia do Brasil cresceu 0,33% em dezembro e 4,5% no ano passado. Se o resultado for confirmado pelo índice oficial do IBGE, que será divulgado no dia 4 de março, ficará confirmada a recuperação da economia depois de um tombo de 4,06% em 2020. No último dia útil da semana, o dólar fechou estável no mercado financeiro com o mesmo valor de ontem, quinta-feira, de R$ 5,24 na venda, após recuperar as perdas no final do dia em meio à deteriorização dos mercados financeiros internacionais por temores de uma invasão iminente da Rússia sobre o território ucraniano. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,18%, com 113.572 pontos. E as vendas em lojas físicas do comércio caíram pelo quarto mês seguido. Segundo o levantamento da Serasa, em janeiro, a redução foi de 1,6% em relação a dezembro. A baixa é atribuída aos aumentos da inflação e dos juros e à queda na renda dos brasileiros. Dos segmentos que apresentaram alta, o destaque foi o dos supermercados. Muitos consumidores de todo o país foram obrigados a mudar os hábitos na hora das compras. Com a inflação alta e o poder de compra menor no ano passado, os brasileiros tiveram que trocar a preferência ou a qualidade dos produtos e colocar no carrinho dos supermercados os que exigem menos dinheiro para passar no caixa. A constatação é da Associação Brasileira de Supermercados, que viu a tendência se repetir em vários segmentos de consumos nas lojas do país e prevê que esse fluxo deve se intensificar em 2022. Na divisão do faturamento das fabricantes de açúcar, por exemplo, subiu de 14,2% para 16,2% a faixa de gasto com as opções mais baratas da prateleira. O mesmo ocorreu com o café. Os 22,2% que vinham do público que não abria mão em 2020 dos produtos especiais e gourmet caíram para 20,4% um ano depois. As marcas mais populares saltaram de 9,3% para 10,2% no faturamento total.
A necessidade de trocar o item é culpa da redução do poder de compra da população, mas principalmente da inflação. O café foi o que teve o maior aumento de preços no acumulado de 2021, com 66,6%. O açúcar, 40% e o frango congelado, 28%. A associação destacou que junho do ano passado foi um mês ruim para a renda dos brasileiros, com a criação de vagas de emprego que pagam menos e a redução dos valores das parcelas do auxílio emergencial. Por isso que é importante jamais esquecer a palavra pesquisa. Um levantamento da cesta básica feita pelo Procon de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, encontrou o mesmo produto, com mais de 200% de diferença entre uma loja e outra. O Procon realizou pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados de Dourados, no dia 3 de fevereiro. Nessa pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento de produtos pré-definidos. A diferença do estabelecimento com o maior e menor preço é de 47,2%. Em relação à pesquisa realizada em janeiro de 2022, já houve aumento de 3,15%. Os produtos apresentavam variação significativa de um estabelecimento para o outro, onde o sabonete 90 gramas teve diferença de 241,84%. O extrato de tomate 340 ml apresentou diferença de 193,80% entre o menor e o maior preço. A água sanitária de 1 litro teve diferença de 145,73% entre o menor e o maior preço. A erva mate tereré de 1 quilo com diferença de 235,81%. E já o creme dental 90 gramas apresentou diferença de 191,57%. São 29 itens de 12 supermercados que a gente costumeiramente faz essa pesquisa. E a maior diferença que nós encontramos em produtos foi no sabonete 90 gramas, que foi 241%. Né? Mas lembrando que o Procon ele faz a pesquisa por produtos, nunca se prende à marca e sempre procurando o produto mais barato que constante na lista. Foram encontrados 13 produtos com diferença superior a 100% entre os estabelecimentos com menor preço para o maior, como por exemplo, café, alho, sal, farinha de mandioca, sabão em pó e margarina. O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Primeiramente, às vezes o preço pode fazer parte de uma promoção. Então, verificar a data de validade daquele produto. E também é muito importante para a saúde do consumidor, principalmente as embalagens de alimentos, se não estão amassadas, estragadas ou rasgadas, alguma coisa assim, evitar de comprar esse tipo de produto. E, é claro, conferir a nota fiscal com o valor adquirido para ver se não há diferença. Foi divulgado hoje o resultado da FUVEST deste ano. Da Universidade de São Paulo foram aprovados mais de 11.100 alunos. A lista pode ser consultada no site fuvest.br. As matrículas serão apenas pela internet de segunda a quinta-feira da semana que vem. As outras duas chamadas estão marcadas para o dia 25 de fevereiro e 7 de março. E veja a seguir, os Estados Unidos voltam a alertar para o deslocamento de mais tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia. E ainda, governo da Austrália diz que aumenta o risco de extinção dos coalas. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que nas eleições deste ano vai disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. A decisão deixa aberta a vaga de vice para uma eventual chapa pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O general da reserva do Exército ainda não definiu por qual partido sairá candidato. O governo da Rússia pediu que o presidente Jair Bolsonaro faça 5 testes de Covid antes do encontro com o presidente Vladimir Putin. A viagem está marcada para segunda-feira, em um momento de tensão internacional.
Em nota divulgada nesta sexta-feira, o Itamaraty orientou o presidente Bolsonaro a não tomar partido na crise entre Rússia e Ucrânia. Mesmo com as acusações de que existe mais pressão psicológica do que realidade, os países fronteiriços vivem momentos de tensão que poderão desencadear em uma guerra. Segundo os presidentes de países ocidentais, Vladimir Putin, da Rússia, ameaça invadir o território ucraniano a qualquer momento. O presidente russo garante que, mesmo com os exércitos militares na fronteira com a Ucrânia, não existe o risco de invasão. Um dos principais focos da viagem de Jair Bolsonaro a Moscou deverá ser a discussão de uma cooperação de tecnologia militar entre os governos russo e brasileiro, que, por isso, a comitiva será formada majoritariamente por militares. A previsão é que o presidente inicie a viagem segunda-feira e retorne ao país na quinta-feira. Os Estados Unidos voltaram a alertar que a Rússia aumentou o deslocamento de tropas na fronteira com a Ucrânia. Depois de uma reunião com líderes europeus, hoje à tarde, o presidente Joe Biden disse que houve um consenso de que, se um ataque acontecer, o governo sofrerá sanções muito graves. E depois de o presidente americano pedir para os cidadãos deixarem a Ucrânia, o Japão, a Holanda e até a Coreia do Sul fizeram a mesma recomendação. Joe Biden alertou que não vai resgatar civis se isso realmente acontecer. O governo americano trabalha com a possibilidade de que uma ação militar aconteça antes mesmo do fim dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, ou seja, até 20 de fevereiro. A previsão é de que a crise pode estar chegando a um ponto crítico com o endurecimento da posição de Moscou, que mandou 6 navios de guerra russos chegando ao Mar Negro, e mais equipamentos militares russos chegando em Belarus. O número de casos de Covid disparou na Alemanha. Já a Itália e a França deram um novo passo rumo à normalidade ao eliminarem o uso da máscara ao ar livre e autorizar a reabertura de casas de festas. Os italianos vão precisar usar máscaras em locais fechados até 31 de março. Na França, os cidadãos não vão ser mais obrigados a fazer uso da proteção facial a partir de 28 de fevereiro em bares e restaurantes, assim como em outros espaços fechados que exigem passaporte sanitário. Desse modo, a França continua com o relaxamento das restrições sanitárias. A partir de 16 de fevereiro, está prevista a reabertura das casas de festas, fechadas desde dezembro. A Alemanha, por outro lado, se aproxima do pico de casos de Covid-19, que atualmente bate todos os recordes. Apesar disso, o chanceler Olaf Scholz enfrenta uma crescente pressão para suavizar algumas restrições. Na próxima quarta-feira, vão ser organizadas novas discussões entre o chanceler e representantes das regiões para decidir se vão ser mantidas ou não as medidas restritivas de combate à pandemia. A fase aguda da pandemia pode estar perto do fim. A declaração é do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que foi hoje à Cidade do Cabo, na África do Sul. Durante a visita, o especialista em saúde pública afirmou que a fase aguda da pandemia pode terminar até o meio do ano. Isso se uma taxa de vacinação de 70% da população mundial for atingida. A declaração foi feita durante uma visita à fábrica de vacinas anti-Covid com tecnologia de RNA mensageiro, a primeira do tipo no continente africano. A ideia é que, embora tenhamos escolhido a África do Sul como centro, este seja um hub global. A ideia é construir a capacidade global especialmente em países de baixa renda, para que tenham sua própria capacidade para que as questões de equidade sejam resolvidas no futuro. Preparado a partir do sequenciamento do código genético disponível publicamente pelo Laboratório Moderna, o imunizante desenvolvido na Cidade do Cabo vai estar pronto para ensaios clínicos em novembro e pode ser aprovado para 2024. Batizada de Projeto AfriGen, a iniciativa é apoiada pela OMS e pelo mecanismo COVAX para acesso às vacinas. Pelo menos 20 pessoas morreram, incluindo uma menina de 4 anos e 30 ficaram feridas quando um ônibus caiu em um abismo em uma estrada rural remota no norte do Peru. O acidente na região dos Andes expõe a insegurança histórica das rodovias peruanas. Um grave acidente em uma estrada rural no norte do Peru. A queda de um ônibus em um abismo de 100 metros deixou muitos mortos e dezenas de feridos na região de La Libertad. O mau estado da via obrigou uma manobra brusca do motorista, o que fez com que o ônibus se desviasse e capotasse.
O acidente só foi percebido horas depois devido ao afastamento de Taiabamba, uma das cidades andinas mais remotas daquela região costeira. De acordo com a Gerência Regional de Saúde de La Libertad, o ônibus da empresa de transporte Picaflor Tours fazia o trajeto entre Patás e Trujillo. Apesar da distância ser de 340 quilômetros, a viagem de ônibus leva 14 horas. Os acidentes nas rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, ao mau estado das vias e à falta de controle por parte das autoridades. O primeiro grande festival de cinema do ano começou em Berlim e, mesmo com os temores provocados pela Covid, decidiu abrir as portas ao público mesmo com precaução. O Festival de Cinema de Berlim, conhecido como Berlinale, é um evento que se vangloria de estar aberto ao público. A edição do ano passado ocorreu de maneira virtual, um formato que foi decepcionante para a crítica e para o público. Esta edição, de número 72, teve a duração reduzida para 6 dias, além da diminuição da capacidade das salas, com reserva obrigatória. O festival alemão começou na última quinta-feira. Um total de 18 filmes concorrem na mostra oficial e o júri deve anunciar o tradicional Urso de Ouro em 16 de fevereiro. A Berlinale dá amplo espaço para filmes experimentais e novos nomes, com vários eventos paralelos à mostra oficial. A imprensa alemã criticou a organização do evento em um momento de aumento de contágios de Covid-19 pela variante Ômicron. A NASA divulgou a imagem da primeira estrela capturada pelo telescópio espacial James Webb. A estrela é da constelação Ursa Maior e a fotografia foi feita durante o processo de alinhamento do telescópio. A estrela foi escolhida porque é facilmente identificável e não está próxima de outros astros brilhantes. No mês que vem, a equipe ajustará gradualmente os segmentos do espelho até que as 18 imagens que formam o mosaico passe a formar uma única estrela. O objetivo é que o telescópio forneça imagens do espaço nunca vistas antes nos próximos meses e permita que sejam vistas as primeiras galáxias formadas no início do universo. O James Webb substituiu o Hubble e é bem mais potente, com tecnologia que permite que a visão dos cientistas atravesse o espaço e chegue a vários outros planetas. E veja a seguir o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, volta a dizer que a vitória é o único objetivo na final do Mundial de Clubes. E os índios de Rondônia estão leiloando obras em NFT que vão ajudar na preservação da Amazônia. A todo momento, o brasileiro ouve a notícia de que tem dinheiro esquecido em algum lugar pronto para ser resgatado, como fundo de garantia, bônus salarial e programas de milhas. Um que também chama a atenção é o PIS, que nada menos do que 23 bilhões liberados para saque. E não é de hoje. Quem não gostaria de descobrir que tem uma graninha para receber? Nossa, ficaria muito contente, muito feliz. E não importa a quantia. Pode ser R$1. Cadê o dinheiro? Muita gente não sabe, mas pode ter algum valor a resgatar. E você pode ser uma dessas pessoas. A Caixa Econômica Federal informou que até janeiro deste ano, 10 milhões e 600 mil trabalhadores tinham disponíveis para saque 23 bilhões e meio de reais. Quem tem direito a uma parcela desse valor são aquelas pessoas que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988, além de herdeiros, em caso de trabalhadores falecidos. Para descobrir se você tem direito às cotas do PIS, acesse o site ou aplicativo oficial do FGTS pelo Internet Banking da Caixa ou vá até uma das agências do banco. Os saques deverão ser realizados até junho de 2025. Agora, se você não está inserido no grupo que pode sacar esse valor, há ainda outras fontes que também podem estar disponíveis para saque.
O abono salarial do exercício 2020-2021, por exemplo, foi sacado por pouco mais de 320 mil trabalhadores. Mas, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, 208 milhões e meio de reais foram esquecidos na conta. Se você tem os requisitos que este advogado especialista em direito do trabalho vai listar agora, não deixe de sacar o seu. Quem tem aquela renda de até 2 salários mínimos, trabalhou 30 dias em 2020, está no PIS há 5 anos. É isso que a Caixa está liberando para as pessoas, de acordo com o mês do seu aniversário. É o abono salarial. Também vinculado ao PIS, ele tem várias facetas. O valor do abono é de até 1 salário mínimo e ele só pode ser resgatado até 5 anos após a data do depósito. E olha, muita gente também deixou de sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É que muitos pensam que só é permitido resgatar o valor em caso de demissão sem justa causa ou compra de um imóvel. Mas há várias outras possibilidades. Se a pessoa se aposenta, mas continua trabalhando, ela também pode movimentar esse valor. Se a pessoa, infelizmente, foi acometida de alguma doença muito grave, muito significativa, né? Então tem uma listinha lá. Então, por exemplo, se a pessoa descobriu que está com câncer, ela pode movimentar esses valores. Tem situações, por exemplo, em que o município em que ela se encontra está em estado de calamidade, né? Por conta das chuvas, por exemplo, né? Ela também pode movimentar esses valores. Além disso, quando o trabalhador pede demissão, esse valor fica retido, mas após 3 anos, ele pode ser sacado. Então é importante, por exemplo, para facilitar a situação do cidadão, ele instalar os aplicativos no seu celular. Tem um aplicativo do FGTS. Você consegue verificar todas as suas contas. O próprio aplicativo já mostra se você consegue efetuar um saque. Você não precisa mais ir nem no banco. Além do FGTS, muita gente não resgata também a restituição do imposto de renda. E esse valor pode sofrer correção. Mas será que vale a pena esperar para fazer o saque? O advogado explica. Você resgatando hoje, demorou algum tempo para resgatar, alguns anos. Por mais que tenha o reajuste, tem a aplicação da TR, você está perdendo dinheiro, né? Mas, claro, vai resgatar. Mas você perde dinheiro se você for comprar com outros índices de inflação. Outra informação divulgada é que milhas acumuladas em vários programas também deixaram de ser trocadas. Para quem não sabe, as milhas do cartão podem ser revertidas em produtos ou vendidas a empresas que fazem esse tipo de negócio. Basta o cliente se cadastrar em sites de benefícios. Sabendo de todas essas possibilidades, agora é entrar nos sites dos órgãos indicados e torcer por uma boa notícia. Quem sabe tem uma graninha lá esperando por você. Consultar na hora, sem perder nenhum tempo. Porque qualquer dinheiro é bem-vindo? Sim, sem sombra de dúvidas. Honestamente, qualquer dinheiro, e quanto mais quando o dinheiro é nosso, né? Índios de Rondônia decidiram leiloar artes em NFT para comprar drones e outros equipamentos tecnológicos para vigiar melhor o território na Amazônia. Eles querem preservar pelo menos 13 mil hectares da floresta. A venda de obras NFT, que muitas vezes ultrapassa valores milionários, é um mercado em crescimento no Brasil. A sigla significa tokens não fungíveis, mas em linguagem mais acessível, são arquivos com um selo digital associado, o que garante a autenticidade, ou seja, não existe outro igual. A meta é juntar dinheiro suficiente para garantir a proteção de uma parte do território e ainda reduzir as emissões de carbono. O valor de cada obra será revertido em até 95,5%. A ideia é adquirir drones, GPS, computadores para geoprocessamento e também identificar alguns projetos para receber financiamento e fortalecimento. A terra indígena 7 de Setembro tem uma área de mais de 280 mil hectares, mas com o projeto, os moradores pretendem garantir de forma independente o monitoramento de apenas uma parte da região, com 13 mil hectares de floresta.
E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da Volta da Vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. 15 curados no dia de hoje e o total, 16.390. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Envolvido direito, o médico pediu 75%. E do esquerdo pedi 30%. 30%. É. Aí tinha que falar alto. Tinha que falar Qual alto. que era o melhor? O direito, esquerdo. Esse era o melhor. Então tá pro melhor. O outro só tinha 25%. 25%. Então olha para lá agora. Sou Eduardo. 3. O Hélio. Everaldo. Tinha um zumbido, parecia uma cachoeira. Eu tive uma crise de labirintite muito forte. Os médicos de ouvido de São Joaquim, eles falaram que não tinha jeito, que não ia voltar mais a escutar do ouvido direito. Eu já estava perdendo o esquerdo também. E a hora que Deus, da hora que eu dei a volta da vitória, eu senti já o começo da cura. Quando o missionário ali orou pelo ouvido, um calor imenso de alegria, né? Eu senti a presença do Senhor que estava ali comigo, foi muito feliz na hora da oração. Então a senhora chegou aqui com um problema no ouvido e está saindo como? Sem o problema do ouvido, em nome de Jesus. É a volta da vitória. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.